Boa noite, meninos. Vamos dar sequência aqui na nossa aula. Nós agora vamos chegar na nossa aula 12. Só para lembrar o que a gente falou na nossa aula 11, a gente está falando das hipóteses de extinção do contrato de trabalho. Como que o contrato de trabalho ele é extinto? E quando ele é extinto, o que é direito do empregado e do empregador em cada um dos casos? Então, isso é muito importante até para a vida prática de vocês. Eu já vou deixar aqui o nosso primeiro trabalho. Aliás, vou falar primeiro sobre o nosso trabalho. Primeiro trabalho não, né, gente? Nosso último, na verdade. Na primeira aula, a gente viu como que se dá a extinção do contrato de trabalho nos casos de contratos por tempo determinado. Hoje a gente vai ver os demais. Então, eu vou passar um trabalho para vocês bem simples. É como se fosse um resumo da aula anterior, dessa aula e da próxima. Eu quero que vocês relacionem para mim todas as hipóteses de extinção do contrato de trabalho. Primeiro vai ser essa aqui que a gente já viu, contrato por tempo determinado. Depois vai ser quando for o pedido de demissão, como que vai funcionar. Quando for a despedida sem justa causa, como vai funcionar. Quando for o distrato, como que vai funcionar. Então, o trabalho, vocês vão falar sobre as hipóteses de extinção do contrato de trabalho e como se dá cada uma dessas hipóteses. Então, é só vocês pegarem a aula 11 e resumir, pegar essa aula de hoje e resumir e a próxima. É para me enviar por e-mail até na semana que vem, até segunda-feira que vem, beleza? Eu vou lembrar vocês no WhatsApp, mas já está aqui gravado para vocês não esquecerem. Vai ser como se fosse a nossa prova final, porque é uma parte muito importante da disciplina. Então, gente, a gente viu, né, na aula 11 como que se dá a extinção do contrato de trabalho quando é um contrato por tempo determinado. E hoje a gente vai falar do caso do pedido de demissão, né? Como que funciona essa extinção do contrato de trabalho no caso da demissão? O que é a demissão? Na demissão, gente, a iniciativa de terminar o contrato de trabalho é do empregado. Eu, como empregado, não quero trabalhar mais naquela empresa e peço demissão. Se eu perguntar para vocês vão saber responder? No caso de demissão, quais são as verbas que o empregado tem direito? Aquela famosa frase, doutora, eu pedi demissão. O que eu tenho direito de receber? A gente viu o que ele tem direito para receber nesse caso aqui do número 1, e agora a gente vai ver aqui no caso do número 2, que é o pedido de demissão. Anotem, gente. O empregado que pedir demissão tem direito, 2 pontos, saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, mais 1/3. Nesse caso, gente, nós estamos considerando que o empregado, ele concedeu ao empregador, à empresa, o aviso prévio, né? Como a gente já viu na aula de aviso prévio. Assim que ele decidiu sair da empresa, ele avisou o seu patrão, para ele ter a oportunidade de contratar outra pessoa. Mas se caso o empregado não tenha dado o aviso, o empregador pode descontar dessas verbas que a gente falou lá atrás, o valor equivalente ao salário a título de aviso prévio indenizado. Ou seja, ele vai receber saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcional, mais 1/3. Mas se ele não tiver dado o aviso prévio para a empresa ainda pode descontar o aviso prévio dessas verbas que ele vai receber no termo de rescisão. Isso acontece muito quando você arruma um emprego assim, muito em cima da hora. Tipo, eu ganho R$1.000 e arrumei uma proposta para ganhar 4.000. Aí você já não tá nem ligando, né, gente, de ter o seguro-desemprego descontado das suas verbas. Porque nesse caso realmente não dá tempo de avisar. Mas o ideal é que se avise sempre, que se dê esse aviso prévio para você não ter esse aviso prévio descontado das suas verbas. Então, só resumindo, quando o empregado pede demissão, ele tem direito a saldo de salário, que é os dias que ele trabalhou, 13º proporcional, férias proporcionais, mais 1/3. Beleza? Só isso que ele tem direito. Vamos passar então para a terceira hipótese de extinção do contrato de trabalho. É o caso da despedida sem justa causa.
O empregado faz tudo certinho, mas eu não vou com a cara dele e eu quero dispensar ele. Então, eu vou dispensar ele sem uma justa causa. Nesse caso, a iniciativa é do empregador, né, do dono da empresa, do empregador, para extinguir esse contrato de trabalho. Então, o funcionário lá é um ótimo funcionário, mas eu simplesmente não quero ver a cara dele na minha empresa mais. Nesse caso, quais são as verbas que o empregado tem direito a receber se ele foi despedido sem justa causa? Anotem. Aviso prévio indenizado, né, caso o aviso não tivesse sido dado pela empresa. 13º proporcional. Férias proporcionais mais 1/3. FGTS mais multa de 40%. Liberação de guia de seguro-desemprego e o saldo do salário. Essa é a forma mais completa de receber essas verbas trabalhistas, quando uma pessoa ela é despedida sem justa causa. Por quê, né, gente? A pessoa não deu causa nenhuma para ser mandada embora. É justo que ela receba mais mesmo do que nos outros casos. Beleza? Vamos passar agora para o quarto caso. É o distrato. Tem gente que chama na doutrina de distrato ou extinção do contrato de trabalho por acordo firmado entre o empregado e o empregador. Essa hipótese de extinção do contrato de trabalho está prevista no artigo 484 da CLT. Beleza? Vamos lá. Quais são as verbas que o empregado vai ter nesse caso? Lembrando que nesse acordo, você vai sentar com seu patrão e falar, olha, eu não quero mais trabalhar na sua empresa, e seu patrão, eu nem quero que você trabalhe. Então, vamos chegar num acordo, num meio termo. Esse caso do distrato não existia antes da reforma trabalhista. Ele passou a existir após a reforma trabalhista. Nesse caso, gente, o que o empregado vai ter direito? Ele vai ter direito a metade do aviso prévio indenizado. Ele vai ter direito a multa de 20% do FGTS. Lembra que no despedida sem justa causa é 40%? Aqui vai ser só 20%. E o empregador poderá sacar até 80% do fundo de garantia. E as demais verbas, né, são integrais, ele recebe normal. O que são essas demais verbas? É o saldo de salário, o 13º proporcional, as férias proporcionais mais 1/3. E não tem seguro-desemprego nesse caso. Então, você recebe esse acordo e você não recebe seguro-desemprego. Então, não é muito vantajoso para o empregado firmar esse distrato ou acordo com o seu empregado. Só a título de curiosidade, né? A petição ela tem que ser homologada e essa petição que se faz esse acordo, ela deve ter assinatura conjunta de ambos, do empregado e do empregador, e cada um tem que ter seu advogado. A empresa vai ter seu advogado e o empregado vai ter o advogado dele, para não ter nenhum tipo de fraude. Mas o que eu estou vendo muito acontecer é a empresa fazer esses acordos com pessoas que não têm instrução e o advogado pega um colega, por exemplo, eu pego minha sócia aqui e falo, ó, assina para esse empregado aqui da minha empresa só para fingir que você é a advogada dele, mas na verdade a maioria das vezes é a empresa que faz tudo. Até arruma um advogado corrupto para assinar em nome do empregado. Mas enfim, coisas da vida, né, gente? É triste, mas essa é a realidade. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a despedida por justa causa, beleza? Eu já quero que vocês, inclusive, quem quiser já ir adiantando, copiar o artigo 482 da CLT, que fala todas as hipóteses de justa causa, quando você pode mandar o empregado embora por justa causa, tá? Quem quiser já ir adiantando o trabalho, pode colocar lá no tópico número 5, despedida por justa causa em razão da falta grave cometida pelo empregado, e copiar o artigo 482, beleza? Qualquer dúvida eu estou à disposição, gente. Não esquece de fazer esse trabalho que vai ser como se fosse a nossa prova final. Boa noite.